Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos ver as revoltas no período regencial, né? É, como é que ocorrem essas revoltas, né? Por quê? O que é que as motiva? Então, nós temos três eixos, né, de distribuição de motivações relacionadas a essas revoltas regenciais. Então, esses motivos, eles vão se distribuir entre a questão econômica, a questão social e a questão política. Então, na questão econômica, o que é que nós observamos? Nós observamos que o preço das exportações brasileiras, elas estavam lá em baixa, né? Devido a baixos impostos, principalmente relacionados às questões alfandegárias. Então, em alguns momentos, o Brasil acabava dando privilégios a outras nações em detrimento da própria produção nacional, e também isso dificultava a exportação dos produtos produzidos aqui, tá? Outro eixo é a crise social. Então, a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos, né? Principalmente grandes fazendeiros e comerciantes, e a maior parte da população do campo e da cidade que levava, né, de vida simples, levava uma vida miserável. Então, esse é um outro fator, né? O fator social, que vai incidir também, vai ter relação com a crise política, com o fator político, porque o poder estava concentrado nas mãos de alguns, né? Então, os grupos dominantes das províncias, né? Eles queriam mais autonomia e, inclusive, eles, não tendo essa autonomia, pregavam separatismo. Então, esses são os três eixos de distribuição dos problemas enfrentados para que houvesse essas revoltas regenciais. E aí, dentre elas, nós destacamos algumas, né? Que tem uma maior incidência dentro daquilo que se pede para vocês responderem a questões e para a gente conhecer esse cenário mais geral. Então, dentre essas revoltas regenciais, nós temos a Farroupilha, né, que começa em 1835, termina em 1845. Então, são 10 anos de conflitos, né? Onde é que ela ocorre? Ela ocorre no Rio Grande do Sul, né? É liderada pelos gaúchos Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, né, que era um revolucionário que já tinha ajudado em alguns processos de independência na América Latina. E quais são as causas, né? Quais são as principais causas que nós observamos aqui? Então, seriam problemas econômicos ligados à produção dos currais gaúchos. Então, ou seja, da produção do gado e de tudo aquilo e de todas as matérias que vão derivar do gado, né? Todo o trabalho que deriva do gado. A produção da charque, por exemplo, né, atendia ao mercado interno, mas sofria ali a concorrência tanto do Uruguai quanto da Argentina. E que acabavam entrando mais barato no Brasil por conta da proteção que o Brasil estava fazendo em relação a esses produtos, né? E outra causa também seria o fato dos estancieiros, né, dos donos de instâncias, eles quererem eliminar ou reduzir os impostos que eles pagavam com a fronteira, né, na fronteira com o Uruguai. Além disso, eles buscavam maior liberdade administrativa, ou seja, eles gostariam de resolver os problemas que eram da sua realidade sem a intervenção direta, né, do poder central. E aí, essas são as principais características, né, dessa revolta, tá? Foi chamada também como Revolta dos Farrapos, né? E foi um movimento fortemente combatido, né, pelas tropas imperiais, sem contar, gente, que foram 10 anos de conflito. Então, foi um conflito realmente muito longo mesmo, né?
Não é uma revolta com objetivos populares, então vale lembrar que ela é uma revolta que vai responder a uma demanda de um grupo muito específico, de homens ricos, comerciantes, né? Não tinha uma proposta concreta de acabar com a escravidão, apesar de ter incluído alguns grupos, né, de ex-escravizados ou negros ali, que faziam parte dessa realidade dos estancieiros, e queria principalmente o lucro das instâncias e maior autonomia política por parte daqueles envolvidos. Então, é mais ou menos esse o quadro geral, né? Em 1845, ocorre o Tratado de Poncho Verde, assinado entre o Duque de Caxias e Canabarro, né? Que vai determinar o imposto de 25% sobre o charque, a anistia geral dos envolvidos e a incorporação dos oficiais revoltosos ao Exército Imperial, tá? Além também da libertação dos escravos que estavam envolvidos ali, embora não fosse uma pauta central dentro da revolta dos farrapos. Mas foram 10 anos de conflito e que resultaram nessas medidas. Bom, em seguida nós temos também a cabanagem, que vai de 1835 a 1840, que vai acontecer no Pará. Tem como principais líderes Félix Clemente e Padre Batista Campos. É chamado de cabanos, né? É cabanagem porque os envolvidos recebiam o nome de cabanos, que eram homens e mulheres pobres, negros, índios e mestiços, que trabalhavam na exploração dos produtos da floresta, ou seja, cacau, madeira, ervas. E eles queriam acabar, né? A principal pauta era a injustiça social e a inclusão desses grupos, maior participação política. Na verdade, não seria nem necessariamente participação política, mas um estado social mais agradável, né? Um estado social de maior justiça e de maior condição de dignidade, enfim, tá? Em 1835, eles tomaram Belém, mataram várias autoridades do governo, né? Só que eles tiveram dificuldades para governar, apesar de terem tomado o poder por um tempo, né? Por conta tanto de divergências dentro do movimento quanto de traição. E aí, em 1840, a revolta ela foi violentamente reprimida, né? Pelo governo imperial e acabando assim o levante. Foi uma revolta popular, considerada popular, tá? E aí, como exemplo de outra revolta popular, nós temos a revolta dos malês, né? Que vai acontecer em Salvador, na Bahia. Os principais líderes é Miguel Calafate e Luiz Sanin. E por que vai acontecer? Qual é a pauta dos malês e a grande importância dos malês, né? É que é um movimento de escravos africanos, a maioria de origem muçulmana, né? O praticante e conhecidos como malês, né? Eles lutavam contra os donos de escravos para conseguir liberdade. Então, esse movimento tinha a pauta, de fato, da abolição da escravatura. Sem contar também que é um movimento que vai ser muito interessante, porque apesar de ser um movimento de escravos com a maioria de muçulmanos, eles vão englobar também várias outras etnias e outras referências religiosas. Então, era uma revolta de africanos, né, de escravos africanos e de escravos afrodescendentes, né? Então, por exemplo, afro-brasileiros, então tanto englobou aqueles grupos que já estavam estabelecidos aqui, alguns que tinham, inclusive, estavam dentro de uma cultura mais cristianizada, né, enfim, que haviam se convertido. Perdão, porque em geral a pauta principal era a abolição da escravatura, era a autonomia dos homens negros, né? Mas aí também foi uma revolta que foi reprimida e que chegou ao fim, né? E isso aumentou o medo, né? Foi reprimida porque aumentou bastante o medo dos senhores que temiam que acontecesse o mesmo que aconteceu no Haiti, né? Com a Revolução Haitiana, que foi uma revolução liderada por negros e que resultou tanto na fundação da República do Haiti, né, quanto na independência total dos negros. Seguindo, nós temos a Sabinada, né, que acontece na Bahia de 1837 a 1838, então foi um dos conflitos, né, mais curtos.
liderado por Francisco Sabino, é por isso que o nome é Sabinada. É um conflito que vai ser composto pela classe média de Salvador, que apoiava o exército, e tornou a cidade e proclamou a República Baiana em 1837, né? Qual era a pauta? Eles estavam descontentes com a autonomia da província, né, com a falta de autonomia na província e com os desmandos da administração regencial. Então, também foi um movimento separatista, né, que buscava essa maior autonomia das províncias. Então, havia muito, né, dentre essas pautas, essa pauta da autonomia. Por quê? Porque as províncias, elas viviam, principalmente no Nordeste, relativamente separadas e sem gozar dos privilégios que o poder central geralmente direcionava mais ao sul. E aí essas províncias mais distantes, elas sofriam, por exemplo, dentro do seu processo de economia, dentro do seu processo de comercialização e por aí vai. E qual era o objetivo? O objetivo era instituir uma república na província, enquanto o príncipe fosse menor de idade. Então, era uma rejeição direta ao sistema regencial, né? E em 1838, as tropas oficiais, apoiadas pelos latifundiários da região, cercaram Salvador e derrotaram os revoltosos. Então, em geral, todas essas províncias, todas essas revoltas, né, elas foram reprimidas fortemente pelo exército, né, e pelo poder regencial. Nós temos também a balaiada, que ocorre de 1838 a 1841, né, que vai acontecer no Maranhão. É liderado pelo Negro Cosme, o chefe do quilombo, Raimundo Gomes, que é um vaqueiro, e Manuel Francisco Ferreira, que é um artesão, né, chamado de balaia, por isso que o nome é balaiada, tá? É também considerado um movimento popular. Gente, então, o que vai diferenciar o movimento popular do movimento de elite, né, são as pautas que vão haver. Tanto as pautas como os grupos sociais que vão compor. Então, a balaiada vai ter vai ter lideranças, né, que são ligadas a uma pauta muito mais popular, né? Principalmente porque esses grupos eles vão começar a se revoltar após a crise do algodão, o aumento dos impostos e dos preços, né? E que vai ser somado também ao descaso das autoridades, né? Que vai motivar essa rebelião popular. Então, o que é que incide nisso? Percebam, né? Nós estamos falando de grupos que vão ser diretamente